Aleluia. Vamos falar de dízimos e ofertas. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Aleluia. Queridos, nós sabemos que o dízimo é 10% daquilo que chega às nossas mãos. Amém? Você crê assim? Tudo aquilo que chega às nossas mãos, irmãos, nós temos que ser conscientes, que temos que separar 10% para devolver para o Senhor, porque dele veio e nós temos a consciência que temos que retornar para Ele, né, os 10%. Mas o apóstolo Paulo está dando aqui uma instrução também muito preciosa acerca da coleta das ofertas. E ele diz aqui no versículo 10, ele fala assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11 ele diz, enriquecendo-vos em tudo, diga em tudo, irmãos. Quando a Bíblia fala que é em tudo, nada, irmãos, nenhuma área da nossa vida vai ficar escassa ou faltando alguma coisa. Amém? E ele diz, olha, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Sabe, irmãos, que temos um propósito. Quando as riquezas, os bens, os recursos chegam às nossas mãos. O apóstolo Paulo dá essa orientação muito importante, porque tem pessoas que pensam que as riquezas, os recursos chegam às suas mãos para reter. A Bíblia diz, irmãos, ao que retém mais do que convém, isso é para pura perca. O propósito de nós sermos abençoados, irmãos, é para que nós possamos ser generosos e financiadores do reino. Amém? Pegar junto, irmãos, com aquilo que Deus está promovendo aqui na terra, participar dos projetos da igreja. Os bens, irmãos, os recursos chegam às nossas mãos para investirmos e transformarmos a vida de pessoas. Pessoas, irmãos, precisam ser alcançadas por essa palavra e depende dos nossos recursos para investir na obra, para que elas possam ser alcançadas. Assim, irmãos, nós vamos potencializar aquilo que Deus está promovendo aqui nessa terra. Tem pessoas que falam, irmãos, que o dinheiro ele muda pessoas. De fato, ele pode até mudar, mas eu acredito que o dinheiro potencializa quem nós somos. Se você, irmãos, é generoso e é um investidor desse reino, o dinheiro, o recurso, ele vai chegar às suas mãos para potencializar aquilo que você já é. Amém? Você é generoso? E ele diz, olha, para que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Sabe que quando nós temos a consciência de dizimar e de ofertar de uma maneira ousada e generosa, são tributados graças a Deus? Irmãos, não é só com os nossos lábios, nem tampouco só com o nosso coração. Também com os nossos recursos é dado graças a Deus. São tributados, irmãos, graças a Deus, mediante o ato de nós dizimarmos e de ofertarmos. Aleluia! Então, com essa consciência, irmãos, que nós somos enriquecidos por Deus em tudo, para toda generosidade, separa o teu dízimo, a tua oferta, seja usada essa noite. Amém? Se você quer fazer isso por meio de dinheiro espécie, à sua frente nós temos envelopes. Você pode estar fazendo isso por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as nossas tesoureiras. Você pode estar fazendo isso por meio de cartão de crédito ou débito. Se você quer fazer por meio do Pix, aí no envelope tem a nossa chave Pix e aqui no telão também tem a nossa chave Pix. Você que está em casa pode fazer por meio do QR Code que está aparecendo aí na tela do seu aparelho eletrônico e também pela chave Pix. O que não nos faltam são motivos para nós, e nem desculpa para nós não sermos generosos com o Senhor e nem ofertarmos e nem dizimarmos. Amém? Você já separou o seu dízimo e a sua oferta? Amém? Levanta o teu envelope, o teu cartão, o teu aparelho eletrônico. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de dizimar e de ofertar na sua casa. Entendendo, Pai, que nós somos enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Pai, nós investimos, Pai, no Teu reino, sabendo, Pai, a certeza do retorno, mas ainda mais, sabendo, Pai, que o propósito de tudo isso é para que possamos alcançar o número maior de vidas. Pai, nós queremos, Pai, consagrar todos os dízimos, todas as ofertas a Ti, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Sai do teu lugar, vem ofertar e dizimar com alegria. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar.
Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. E a glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Graças a Deus. Gente, obrigado. Vocês são um sucesso. Glória a Deus. Graças a Deus por essa noite, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui adorando ao Senhor, sendo enriquecidos pelas suas verdades. O fato é que sempre que nós nos expomos à sua palavra, nós não vamos sair daqui igual. E isso precisa ser algo que precisa estar muito claro para nós durante a nossa caminhada. A gente precisa desejar isso. Senhor, eu não quero estar diante da tua palavra e não ser acrescentado por estar distraído. Porque é possível sim, e às vezes eu digo isso aqui, nós entrarmos e sairmos daqui da maneira igual, mas esse não é o projeto de Deus. Basta nós estarmos conectados, ouvindo a palavra. A Bíblia diz, olha, vê depois como ouvis. Existe uma maneira de nós ouvirmos as verdades da palavra. E quando nós entendemos essa chave, quando nós pegamos isso, a nossa vida é transformada. Nós somos acrescentados mesmo pelo Senhor, por causa dessa reverência, dessa consideração, desse respeito à sua palavra. Isso precisa ser um estilo de vida para nós. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso. Obrigado pela tua palavra e pelas tuas verdades, Pai. Declaro em nome de Jesus que nós seremos edificados essa noite, transformados, acrescentados e sairemos daqui renovados pela tua palavra, em nome de Jesus. O Senhor é bom. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Queria falar essa noite sobre alguns princípios estabelecidos pelo Senhor e alguns conceitos que concorrem com a palavra, que precisam ser de fato ser eliminados da nossa vida, do nosso modo de pensar. Nós precisamos renovar nossa mente, amém? Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino. Eu quero que você diga isso, para o reino do filho do seu filho, do seu filho amado, para o reino do seu filho amado. Pronto, o que eu queria destacar era o reino. Sabe que nós temos na nossa vida, na nossa caminhada, nós lidamos com a democracia, por exemplo. E às vezes esses conceitos de democracia que é muito bom para a política, mas para a vida não. E isso às vezes choca um pouquinho a gente ao ouvir a primeira vez isso. Mas é interessante nós percebermos que no reino do Espírito nós somos transportados de um lugar, de um império, para um reino. Então a gente precisa tirar a essência da nossa vida aqui de um reino, não é de uma democracia. E a gente vai ver isso ao longo da caminhada da palavra, nós vamos vendo conceitos que foram estabelecidos pelo Senhor. O próprio Jesus vivia assim, nós vamos falar sobre isso aqui. Nós vamos ler alguns versículos que nos revelam exatamente isso. Porque se de fato nós fôssemos viver, se um pai, por exemplo, for viver uma democracia, ele vai perder o seu filho. Se um líder for viver a democracia, ele vai perder os seus liderados. Se Deus fosse, se ele vivesse um estilo de vida de democracia, o seu corpo, a igreja, o corpo de Cristo seria dilacerado. A democracia é boa para a política, mas para a vida não. E o estilo de vida que nós vamos levar com o Senhor é monárquico. Não é anárquico. Não é democrático. Esse é um estilo de vida que a palavra estabelece para nós. E que muitas vezes passa desapercebido porque nós vivemos em uma democracia. E aí esses conceitos vão chegando, a democracia é boa, como eu disse, para a política. Mas aí o que é formado em nós? O que é formado bem devagarzinho em nós, que tudo que é diferente da democracia é ditadura. E a gente fica com esse conceito geral em tudo.
E aí daqui a pouco tudo que parece autoridade, tudo que parece submissão, não parece bom. E esses conceitos vão se afastando de nós, não vai ficando tão claro para a gente rejeita determinados conceitos. Submissão, fala em submissão para uma mulher, você vai ter que explicar muito para ela. Porque isso não está muito claro no nosso conceito diário. Quando nós falamos sobre autoridade, há uma certa rejeição muitas vezes, a não ser que você seja autoridade. Certa vez eu vi um político que ele foi condenado, inclusive, na Lava Jato. E ele disse, eu não tive maturidade para lidar com tanta autoridade. E às vezes, a imaturidade de alguns na posição de autoridade fere os nossos conceitos de submissão. Mas eu não preciso me basear pelo erro de alguém para a minha vida. Eu tenho que me basear na palavra. Então eu preciso aprender na palavra o que é a vida de submissão que o Senhor tem. E à medida que a gente for aprendendo pela palavra e não pelo erro de quem errou, que muitas vezes foi eu e você mesmo. E aí a gente vai percebendo que a autoridade, que a posição de submissão não são boas, mas são boas porque Deus fez assim. A própria Trindade revela isso, nós vemos desde o começo. Se você passear pela palavra devagarzinho, você vai observando isso. Eu queria que você fosse lá em Gênesis capítulo 1, para a gente ver isso lá no começo. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim, Gênesis do capítulo 1, diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Veja que há um Criador. Isso nos fala também sobre uma autoridade. Isso nos fala que os conceitos de submissão e autoridade precisam ser compreendidos por nós à luz da palavra. E ele diz assim, olha, Deus criou o céu e a terra. Então eu não posso me basear em outras coisas, eu preciso me basear no Criador, nos conceitos que Ele mesmo estabeleceu. Porque se eu vivo debaixo de uma criação, eu sou criação de Deus, mas eu quero me basear em outras coisas, não vai funcionar. E a Bíblia está dizendo, olha, no começo Deus criou os céus e a terra. E aí é interessante que ele vai dizer, e é importante a gente ver essa atuação da autoridade. Ele diz no versículo 2, olha, a terra estava sem forma e vazia. Veja como estava, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o versículo 3, a gente vê a atuação da autoridade, e ele diz, e disse Deus, haja luz. Veja a autoridade sendo exercida. Esse precisa ser um entendimento para mim e para você. Porque às vezes você não está numa posição de autoridade no lugar X, mas você está no lugar Y. Você nem sempre estará apenas numa posição de submissão, mas em algum lugar você exerce autoridade. E a sua autoridade precisa ser exercida conforme a palavra. Porque quando a autoridade é exercida, ele diz, olha, estava tudo escuro, estava sem forma, estava vazio. Mas a autoridade, no versículo 3, ela exerce o seu papel. E ele diz, agora, haja luz e houve luz. Então, onde você exerce a autoridade, não é para você humilhar as pessoas, não é para você causar distorção, causar problema, causar destruição. Não, ele diz, olha, houve clareza lá onde estava escuro. Porque a autoridade foi bem exercida conforme a palavra. Então esse é um estilo de vida que eu preciso compreender. Onde eu for autoridade, onde eu exerço influência, precisa haver clareza, comunhão, entendimento, crescimento, avanço. Porque eu exerci a autoridade conforme a palavra diz. Quando eu compreendo essas coisas, eu vou mudando o meu conceito de autoridade. Mas alguém não exerce bem essa influência, mas eu vou continuar me submetendo. Porque as pessoas que têm uma posição de autoridade na nossa vida, existem coisas que estão lá. E o fato de você se submeter a elas, isso ativa coisas em você. E está disponível na vida dela para mim, mas ela não faz tão bem. Isso é o grande questionamento das pessoas. Por que as pessoas questionam tanto a política? Inclusive, nós poderíamos falar do Lula até antes das eleições. Não prossiga falando dele. Mas eu não gosto dele por isso. Não prossiga falando dele. Ele está em uma posição. E eu preciso considerar aquilo que o Senhor criou. E isso é bênção para a minha vida. Se você não tem o que falar, é melhor você calar. Nós precisamos entender sobre a autoridade. Não só quando nós exercemos, mas quando os outros estão exercendo, eu preciso entender. Há uma submissão para eu viver.
O Senhor estabeleceu isso. Jesus viveu isso. A Trindade vive isso em harmonia. Deus é 3 em 1. Mas dentro dessa relação, a hierarquia e a harmonia. Porque nós vemos Deus aqui dizendo, olha, Deus criou o céu e a terra. E nós vemos também na nossa formação, lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz, olha, Deus, como diz aqui, e Deus disse, façamos o homem. Ele diz, façamos, é plural. Ele diz, a nossa imagem, é uma imagem só. Ele não diz, não vamos colocar um pouquinho da imagem de cada um para fazer o homem. Não, ele diz, façamos o homem. Os 3 estão fazendo, mas a imagem é só uma. Nesse entendimento, a gente vai ver que há uma hierarquia e há uma harmonia nas verdades da palavra. Amém? Então, nós não vivemos uma democracia. Embora ela seja muito boa para a política, como eu disse, eu quero repetir, mas na nossa vida, no nosso entendimento de evangelho, daquilo que nós vamos viver do Senhor, eu preciso entender, e eu preciso viver conforme a palavra. E na palavra, o que existe, o próprio Jesus se apresenta como um rei. Então, o rei tem uma vontade, e a vontade dele está bem clara na sua palavra. Então, eu preciso conhecer a palavra do Senhor, e eu preciso me dobrar diante da palavra do rei. É isso que nós vivemos. Eu queria que você abrisse lá em João, no capítulo 14, e você vai ver um pouquinho mais disso também. Nós vamos ler alguns versículos que falam disso, para que isso fique bem claro para você. Amém? João capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus. A palavra diz assim, vós sois, João 14, 15, certo? Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Onde há democracia aqui? Ele associa o amor, ele diz, olha, você me ama, então você vai obedecer o meu mandamento. Então o amor do Senhor aqui, ele está associado a uma prática minha. Eu preciso corresponder, obedecendo a palavra, não fazendo o que eu quero. Existem muitas pessoas apaixonadas por Jesus. Mas para fazer aquilo que a palavra diz, eu preciso me examinar. Será que eu sou um apaixonado por Jesus ou se de fato eu amo Jesus? Ao ponto de me dobrar diante das suas vontades. Para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Porque eu falar que amo Jesus, mas eu faço o que eu quero? Vivendo a democracia em mim mesmo? Não, não pode. Isso não combina com o reino que nós fomos transportados. Ele diz, olha, você saiu de um império das trevas. Você estava lá debaixo de uma escravidão, agora você está em um reino. Nós estamos aqui sendo educados na palavra. Existem muitas coisas que não faziam parte da nossa natureza, mas agora nós temos uma nova natureza. Tudo se fez novo, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E inclusive esses conceitos que nós não tínhamos total domínio sobre eles. E em João, no capítulo 15, versículo 14, Jesus também fala algo. E ele diz, vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Cadê a democracia aqui? Não combina com o reino que nós fazemos parte. Nós precisamos viver em sujeição, em submissão à palavra. A Bíblia fala sobre nós nos sujeitarmos ao Senhor. Como? Considerando a palavra. Para eu mudar a minha maneira de viver, a minha forma de caminhar. Não dá para eu viver como eu vivia antes. A Bíblia diz, olha, aquele que roubava, que não roube mais. Veja que o Senhor, Jesus, ele confronta a nossa maneira antiga de viver. Não dá para eu receber Jesus, mudar por dentro e querer viver igual o mundo vive. Diga, não combina. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. E nós precisamos mesmo mudar os nossos conceitos quando nós olhamos as pessoas nas posições. Tudo começa em casa. Esses conceitos, eles precisam ser bem lapidados, bem ensinados em casa. E como eu falei sobre transformar mesmo esses conceitos, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, você conhece muito bem esse versículo, nem precisa você abrir.
Mas é interessante o que fala lá, porque diz assim, olha, não sedes conformados. E aí ele diz, com este mundo, mas sedes transformados. É interessante essas duas palavras, porque se nós pararmos para pensar sobre esse conformado com o mundo, isso fala sobre um estilo de vida que nós nos conformamos com tudo que nós vemos fora, para nós vivermos isso dentro de nós e falarmos, é assim mesmo. E aí nós estamos conformados com aquele estilo de viver. E ele diz, não é para você viver assim. Não se conforme com esses conceitos mundanos. Ele diz, olha, mas seja transformado, é algo dentro. O Senhor já nos deu essa capacidade, essa habilidade, essa possibilidade de viver isso. Mas ele diz, olha, seja transformado, é dentro, para você viver fora. Transforme a sua maneira de viver, os seus conceitos não podem ser aqueles, porque não vão combinar com aquilo que o Senhor tem para você, inclusive nas nossas casas, porque é lá onde tudo começa. Nós saímos de casa e nós vamos para as escolas, nós vamos para os trabalhos, nós vamos para cá, para esse ambiente de congregação, mas tudo começa em casa. E às vezes chega alguém com um conceito novo, onde diz agora que o pai anda em pé de igualdade com o filho anda em pé de igualdade com o pai. Não. O pai ocupa uma posição. Os pais ocupam uma posição. E eles não podem ser tratados de maneira igual. A lei fala sobre nós sermos iguais. E eu não estou falando sobre isso. A Bíblia diz, a lei diz, olha, todos nós somos iguais perante a lei. É verdade isso. Isso fala da dignidade humana. Eu não estou tratando disso. Eu não estou ferindo isso, não. Mas naquilo que diz respeito às posições, eu preciso considerar, há uma diferença. Eu não posso tratar aqueles que estão em determinadas posições como iguais a mim. Não, eu preciso considerar conhecendo isso. E isso tudo vai começar em casa. Porque a partir do momento que há um problema com o professor, e o pai pega o filho pela mão, leva até o professor, e quando chega lá, confronta o professor, ele está dizendo inconscientemente para o filho, é assim que se trata a autoridade. E você está criando um monstro, que logo, logo vai confrontar você, que logo, logo vai confrontar a polícia, porque você ensinou para ele um conceito, talvez sem perceber, mas a palavra ilumina o nosso caminho, para nós mudarmos a nossa maneira de caminhar. Não podemos andar dessa forma. Eu não posso ensinar o meu filho a confrontar. Não, lá a autoridade é o professor. Se ele não está se enquadrando, ele precisa se enquadrar o que o professor determinar. Agora, naquilo que ferir e passar daquilo que é a área do professor, aí o pai vai para conversar, mas sempre considerando aquele que está numa posição. Nós precisamos renovar a nossa mente quanto a esses conceitos. E tudo começa em casa. Porque quando nós consideramos um pai igual, as coisas vão começar a desmanchar. Porque o princípio de autoridade, de submissão à autoridade, não vai ficar muito claro para nós. E nós vamos começar a bagunçar as coisas, nós vemos filhos falando de qualquer forma com o pai. Filhos rolando no chão, fazendo vergonha ao pai, e o pai só sorrindo. Não, você também precisa ocupar a sua posição. Ensinar o seu filho, você precisa educar o seu filho. Porque essa pessoa, um dia ela vai estar na igreja, e quando ela vê o pastor, ela não considera. Quando ela vê o diácono, ela não considera nem você. E aí depois você vai tentar ensinar a ele uma consideração que não tem como, fica muito difícil. E é interessante que a palavra fala sobre essa falta de honra, por exemplo, aos pais, que é lá onde tudo começa. A Bíblia associa essa desonra à morte, porque ela associa a vida, então está associada à morte. Porque ele diz, olha, filho, honre os seus pais. Você vai prosperar e os seus dias serão acrescentados. Então, o que é o contrário disso? É o resultado da desonra. É morte prematura. Eu sou um pouco radical quanto a isso. Quando eu vejo, morreu, só tem 30 anos, 35 anos, pode examinar a vida. Pode ser até uma tragédia, uma fatalidade que aconteceu, mas há um ponto de desonra. É a Bíblia quem diz. Nós precisamos considerar as posições. Isso começa dentro de casa, começa na escola.
Começa na igreja. Amém? O Senhor é bom. Aleluia. Nós vemos Jesus vivendo isso, né? E eu falava sobre essa vida que é do Senhor na própria Trindade. E o que o Senhor estabelece para nós na palavra é importante a gente ter isso também. Nada que o Senhor estabelece para nós, por exemplo, uma vida de submissão, não é uma vida de peso. Na realidade é aquilo que a própria Trindade vive. O próprio Deus vive e Ele quer trazer para nós esse mesmo conceito. Porque nós vemos, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo disse que naquele grande dia, o Filho devolverá o reino ao Pai. Veja como funciona o reino de Deus. Jesus, quando Ele vai anunciar o ministério do Espírito Santo, Ele diz assim, olha, eu vou virar um igual a mim, e Ele não falará nada de si mesmo. Veja que há uma harmonia entre eles. É um estilo de vida do próprio Deus. Então, as posições de submissão, ou até mesmo de autoridade, não é para ferir, porque o Senhor não nos fere, e não é para estarmos lá subjugados como algo ruim. Não, não é isso. Nós vemos isso também quando Jesus é indagado sobre a sua volta. E ele diz, não, isso aí não é comigo, não. Isso aí é com o Pai. Quando ele disser, eu voltarei. Veja que há essa harmonia. Mas o que o diabo deixou que nascesse no seu próprio coração foi justamente um conceito que vai contra isso. Porque imagina se Jesus dissesse, como ele dizia aqui, e como ele disse em outros versículos, você pode ver isso. Quando ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele diz, mas faça a sua vontade, não é para fazer a minha, faça a sua. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Ele dizia isso. Mas se Jesus fizesse o contrário, ele dissesse, eu já cansei de fazer a vontade do Pai, de agora em diante eu vou fazer a minha vontade. Ou se o Espírito Santo falasse assim, eu já cansei de falar o que o Pai fala, agora eu quero falar o que eu mesmo quero falar. Isso nasceu, foi no coração do diabo, no Senhor não. E é isso que Ele quer que a gente entenda. Mas muitas vezes as pessoas têm vivido aquilo que nasceu no coração do diabo. Porque isso é colocado muitas vezes até mesmo pela filosofia. Ah, essas escalas hierárquicas, elas foram feitas para dominar o homem. Você já ouviu isso? Isso é ensinado. Mas é para ir contra um princípio que o Senhor estabeleceu para ficar com aquilo que nasceu no coração do diabo. Mas eu preciso entender aquilo que a palavra diz para eu viver o que a palavra diz. Aquilo que Deus vive é aquilo que eu quero viver. É aquilo que eu quero entender. A gente vai crescendo nesse conhecimento. Isso talvez vai demandar um certo tempo. Você vai precisar ler sobre isso, ouvir sobre isso. Ler a palavra, meditar nesses conceitos, porque nós precisamos mudar rapidamente esse estilo de vida. Existem muitas mulheres que muitas vezes elas fazem campanhas e campanhas de oração pelos seus maridos, mas elas precisam respeitar o seu marido, porque existe algo que é inerente à vida dele, é de lhe amar, é de cuidar de você. E isso, quando você entender que ele ocupa uma posição e foi você quem escolheu ele para essa posição, não foi o Senhor, foi você quem escolheu. Mas na hora que você começar a considerar aquilo que a palavra diz e começar a considerar a posição que ele ocupa, coisas serão ativadas só porque você considerou a palavra. Ele vai mudar só porque você ativou algo que já estava nele, respeitando, considerando, se submetendo. E a gente vai aprender que a submissão, ela tem os seus limites, no sentido de que aquilo que ele vai ferir a palavra, você não vai fazer. Porque a palavra, ela ocupa um lugar na nossa vida. O salmista fala sobre isso, e lá no Salmo 118 fala sobre, ele diz, olha, para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. O céu para nós ocupa um ponto mais alto. É uma referência de um ponto mais alto, é a palavra. Então a gente precisa considerar a palavra acima de qualquer coisa. A nossa realidade é a palavra. Quando nós aprendemos sobre fé, quando nós aprendemos sobre óleo novo, você nasceu de novo, agora você tem uma nova realidade em Cristo Jesus. E aí nós começamos a aprender, inclusive a ficar com o que a palavra diz, não com aquilo que você está vendo. Por quê? Porque a palavra está ocupando o ponto mais alto. Então aquilo que fere a palavra, eu não posso ficar, eu fico com aquilo que a palavra diz. Não é assim? Pois do mesmo modo é para submissão e autoridade. Eu preciso considerar aquilo que a palavra diz, eu preciso ficar com isso, e não com o que eu estou achando, e não com o que eu penso,
mas com o que a palavra diz. Isso é considerar a palavra em tudo. Porque se nós considerarmos a palavra e o ponto mais alto da palavra no que diz respeito à fé, e nós começamos a declarar e a chamar coisas, e eu chamo isso e eu chamo aquilo outro, mas se eu não me submeto, nada vai acontecer. Porque eu preciso obedecer à palavra, não naquilo que eu quero apenas, porque isso aí é a democracia. Esse ponto eu quero, esse outro ponto eu não quero. Não, isso aí é um estilo de vida de democracia, mas no reino eu preciso cumprir tudo que a palavra diz. Por isso que é importante nós conhecermos aquilo que a palavra diz, porque senão nós não vamos cumprir. Existem duas coisas que é perigosas nas nossas vidas. É nós conhecermos algo e nós não vivermos. E a outra coisa é nós não conhecermos. Então eu preciso viver, eu preciso conhecer e eu preciso andar nessa prática, nesse exercício de submissão, de consideração às autoridades, considerando os pais, entendendo que eles ocupam uma posição que precisa ser considerada de um modo diferente. Eu não estou em pé de igualdade com os meus pais. Eu não estou em pé de igualdade com o presidente. Eu não estou em pé de igualdade com o prefeito. Eu não estou em pé de igualdade com o meu pastor. No que diz respeito à dignidade humana, todos são iguais. Mas no que diz respeito à posição, eu preciso considerar. E em todo lugar que você chega, tem alguém que manda. Mesmo você sendo autoridade, mas quando você chega numa farmácia, quem manda lá é o gerente. Não é porque eu estou pagando que eu posso fazer o que eu quero. Não, eu preciso ter toda a consideração. Isso precisa estar muito claro na nossa caminhada, na nossa vida. Aleluia, o Senhor é bom. Eu vou concluir, o tempo encerrou, voou. Mas eu quero dizer que Jesus viveu uma vida poderosa aqui na terra. E nós podemos viver isso também. Eu vou fechar dizendo aquilo que tem lá em Mateus, no capítulo 21. Certa vez os fariseus perguntaram para Jesus assim: olha, que autoridade é essa que você vive? Com que autoridade? Quem lhe deu essa autoridade para fazer essas coisas miraculosas que você está fazendo? E é interessante a resposta de Jesus. Porque ele diz assim: olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês primeiro. Se vocês me responderem, eu respondo vocês. O batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? E aí a Bíblia diz que eles começaram lá a conversar entre si. E disseram assim: não, nós não sabemos. E aí Jesus: então eu também não vou responder vocês não. Mas na pergunta de Jesus estava a resposta. Porque ele cita o batismo de João Batista, que está lá em Mateus no capítulo 3. E ele diz: e aí, era de Deus ou dos homens? E o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Era para pecadores. E Jesus estava lá naquela fila. Jesus pecou, Jesus era pecador, mas ele estava lá se submetendo a quem era, dentro daquele contexto histórico, a autoridade. Ele disse: quem é que está falando de Deus aqui antes de mim? Quem que batiza hoje? O texto diz que ele estava lá para cumprir toda a justiça, mas ele estava lá se submetendo à autoridade. A gente precisa ter essa visão. Eu não estou em pé de igualdade com o meu pastor. Embora você possa ter amizade, embora você possa ter proximidade, mas tenha consideração pela posição. O Senhor é bom. Fica de pé. Em nome de Jesus. O Senhor é bom. Tinha outras coisas para falar aqui, mas passou um pouquinho longe o tempo. Fica para a próxima. O Senhor é bom, amém, irmãos? Nós temos uma vida poderosa para viver, mas nós precisamos nos submeter, senão não é possível. Jesus viveu aquilo que ele viveu porque ele se submeteu em tudo. O Senhor é bom. Feche seus olhos. Aleluia. Existe alguém aqui essa noite que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Quando nós falamos sobre isso, nós não falamos sobre religião, nós sempre repetimos isso. Nós falamos sobre uma vida que está disponível, sobre uma nova realidade e sobre conceitos mesmo que você vai precisar mudar muitas vezes.
Mas sabe que tudo que o Senhor tem para você é crescimento. Mas não será possível sem antes você o receber como seu Salvador. E eu costumo dizer que o melhor dia para você fazer isso é agora. É hoje. Às vezes vem pensamentos que dizem para você fazer isso depois, que talvez você não esteja pronto, que você não esteja preparado. Mas o dia para você decidir por Jesus é hoje. Se tem alguém entre nós que nunca tomou essa decisão, mas que deseja nascer de novo, que deseja receber Jesus, vem aqui à frente. Essa é uma decisão para corajosos. Temos alguém? Todos salvos? Talvez você já tenha tomado essa decisão em um outro momento, mas você andou afastado, esfriou por um tempo, e você deseja voltar hoje para o Senhor. Se você está aqui nessa condição, esse é o seu momento. Nós queremos orar por você, nós estamos juntos com você nessa caminhada. Nós estamos aqui para te fazer crescer junto conosco. E o Senhor não está zangado com você, pelo contrário, Ele está te aguardando. Se você está aqui nessa condição, vem aqui, nós vamos orar por você. Todos salvos? Glória a Deus. Alguém deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Pastor, não sei o que é isso. Então é para você. Está disponível. E é para hoje também. Todos cheios? Amém. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja a imposição de mãos, a oração para sair daqui curado? Glória a Deus, uma igreja irresistível. Sarados, curados, cheios, salvos. O Senhor é bom. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas Tuas verdades, Pai, que transformam nossas vidas, Pai. Nós saímos daqui edificados, transformados pela Tua palavra, por essa porção tão poderosa que o Senhor nos deu essa noite. Eu declaro em nome de Jesus que viveremos com um nível e uma intensidade muito maior em relação a esses conceitos, considerando as autoridades, considerando as posições, respeitando a cada um deles, Pai, seja os políticos, seja os pais, mas eu declaro em nome de Jesus que cada um de nós estaremos atentos a essas posições, não vivendo ou tratando de qualquer forma em desonra. Não, nós honraremos, porque esse é o Teu projeto, essa é uma cultura do reino que nós fomos transportados e que hoje nós fazemos parte. Uma cultura de honra, Pai, é o que nós desejamos viver dia após dia. Que isso esteja muito claro no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite? Glória a Deus. Que palavra poderosa, irmãos. Vale a pena obedecer. Amém? Glória a Deus. Lembrando que amanhã não haverá aula do Rema por conta do feriado, mas na segunda-feira Rema voltará a todo vapor. Se eu fosse você, eu não perderia mais tempo. Passava lá no balcão de informações e já fazia sua matrícula. Faltam pouquíssimos dias para que você possa fazer. E também passa lá e adquira o seu passaporte para o Prospere, tá? De 21 a 23 teremos um tempo poderoso aqui na nossa igreja. Então passa lá e adquira o seu passaporte. Lembrando também que domingo nós temos 2 cultos, às 16 horas e às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga convidados junto com você. E eu creio que será também um tempo poderoso, em nome de Jesus. Amém? Vá na prática e na praça. Eu declaro um restante de semana abençoado na sua vida, com boas notícias chegando. Você provando e vendo como o Senhor é bom, vivendo do sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, vá na prática e na paz. Em nome de Jesus.